Boa noite, Paulo dos Ferros. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco nessa noite, em nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 18 de agosto de 2016, dia este que o Senhor deu de presente a cada um de nós como prova do seu amor. Olha só que coisa interessante. O Senhor nos permitiu despertarmos mais um dia, respirarmos o seu ar, bebermos da sua água, andarmos na sua terra. Não existe graça mais maravilhosa do que essa. Mais um dia de vida permitido pelo próprio Deus, por amor do seu nome. Que o Senhor hoje encontre lugar em nosso coração. Que o Senhor hoje encontre lugar em nossa vida, e que nós possamos entender o que Ele quer falar conosco hoje. Estamos vivendo o início da corrida eleitoral, e é um momento importante para os estados, para as cidades, pois haverá uma mudança de pleito ou permanência do mesmo. Mas que ainda que estejamos passando por um momento importante, nós também possamos devotar o nosso tempo a Deus, possamos devotar a nossa vida ao Senhor, em meio a essa corrida eleitoral que se iniciou em todos os estados do Brasil. Pois muitas vezes, por causa de épocas do ano como essa que nós estamos vivendo, existem pessoas que se dedicam apenas àquele momento e se esquecem do Senhor. Mas que nós possamos fazer diferente. Que ainda que esteja acontecendo a corrida eleitoral, que ainda que esteja acontecendo os comícios, as passeatas, que nós possamos dedicar pelo menos uma parte do nosso dia ao Senhor, buscando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Antes de começarmos o trabalho do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo que Ele venha se fazer presente neste lugar, no nome poderoso do Filho amado Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, Santo Israel, em nome de Jesus Cristo, eu entro em Tua presença em oração neste momento, e quero Te pedir perdão, Senhor, pelas falhas minhas e pelas falhas do povo desta cidade, e também agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Tu tem nos dado, de podermos estar aqui falando acerca do Senhor e também poder Te ouvir, Senhor, pois a Tua palavra é viva e ela fala conosco. Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações e encontrar lugar para Ti. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e fazermos entender o que Tu queres falar por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa se fazer presente nesta praça e convencer, Senhor, aqueles aos quais o Senhor quer convencer de pecado. A quem dera, Senhor, que fosse todos, mas que tudo seja feito conforme a Tua vontade, porque Tu és soberano e tem poder sobre todas as coisas. Senhor, que se faça presente o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu carinho e a Tua bondade sobre nossas vidas essa noite. Perdoa os nossos pecados e toma a glória para Si. É isso que eu peço e é isso que eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos abrir a Escritura Sagrada hoje no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Iremos ler a partir do verso 1, que diz assim: Naquele tempo,
João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito a seguinte coisa: alguém está gritando no deserto, prepare um caminho para o Senhor, abram as estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pele de camelo e o cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judeia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João ouviu que muitos fariseus e saduceus vinham serem batizados por ele, ele disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam as coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não der fruto bom será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento dos vossos pecados, mas aquele que virá após mim os batizará com fogo e com Espírito Santo. Ele é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de carregar suas sandálias. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Pois bem, povo precioso, acabamos de ler uma escritura muito importante de toda a Bíblia Sagrada. Quando nós começamos a ler o Evangelho de João, no capítulo 3 de seu livro, ele registra o início do ministério de João Batista, filho de Zacarias e de Isabel. João Batista é o primeiro profeta no Novo Testamento que profetizou durante o tempo da lei. Um dia o anjo Gabriel apareceu a Isabel, mulher de Zacarias, sacerdote do templo de Deus. E aquela mulher não podia ter filhos, mas o Senhor um dia apareceu a Zacarias e falou para Zacarias que daria um filho a ele. E Zacarias duvida da promessa que Deus fez, mas Deus a cumpriu. E Isabel engravida de Zacarias e começa a ser gerado no ventre de Isabel um dos maiores profetas que a terra já viu, João Batista. João Batista, ele era de linhagem sacerdotal. Entretanto, o Senhor o tinha separado desde o princípio da eternidade para um chamado específico: preparar o caminho do Senhor. A Bíblia fala que quando o anjo Gabriel visita Maria, mãe de Jesus, e Maria, mãe de Jesus, vai até a Judeia visitar Isabel, quando as duas se encontram, o bebê que estava no ventre de Isabel exulta grandemente, cheio do Espírito Santo, pois ali estavam se encontrando os dois maiores profetas que a terra já viu. Um, Jesus no ventre de Maria, o outro, João Batista no ventre de Isabel. E eu acho muito interessante uma questão: a criança se alegra ao perceber que Maria tinha chegado àquele lugar, e o Espírito Santo que estava nele revelou, quando ele ainda era criancinha, que Jesus era
o Salvador da humanidade. João Batista nasce e começa a crescer na região da Judeia. E sua educação foi a mais diferenciada de todos da sua época. Pois como ele era de linhagem sacerdotal, o seu pai deveria educá-lo para ser sacerdote. Mas não foi assim que aconteceu. O seu pai, que era sacerdote, o educou de uma forma diferente. Ensinava as escrituras, os mandamentos de Deus. Mas o dom e o chamado que Deus tinha dado a João Batista era de preparar o caminho de Jesus Cristo. A Bíblia relata que João Batista começa a crescer na graça e no conhecimento, e muito se robustecia. E num determinado tempo ele se retira da cidade e vai para o deserto e lá passa a viver. João Batista passa a viver no deserto e seu alimento era um pouco tanto quanto diferente. Ele comia gafanhotos e mel de árvores. Sua roupa era feita de pele de camelo. Existia um cinto de couro que o adornava. Olhando para ele, não havia aparência nem nada atrativo que pudesse dizer: nossa, que profeta exuberante. Não. A aparência dele aparentemente parecia ser de um louco. Mas era um profeta que as escrituras sagradas o prometiam que preparariam o caminho do Senhor. Então, João Batista começa seu ministério na Judeia dizendo: arrependam-se de seus pecados, pois o reino de Deus está perto. Quando nós lemos a Bíblia, nós não conseguimos ver nenhum profeta que Deus tinha levantado com outro propósito a não ser dizer: arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. João Batista não foi diferente. Deus passou aproximadamente 400 anos sem falar com o povo. Deus passou aproximadamente 400 anos sem falar com o povo de Israel. E o primeiro profeta que Deus levanta depois de 400 anos é João Batista. E João Batista não vem promovendo festas. João Batista não vem prometendo riquezas. João Batista não vem dizendo aos fiéis: deem seu dinheiro e vocês serão salvos e ficarão ricos. Não. João Batista veio dizendo as seguintes palavras: arrependam-se de seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Mesmo depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta um profeta como os outros, anunciando o arrependimento e dizendo que o reino dele está próximo. Não existe outra maneira de se aproximar de Deus, ou de se aproximar a Deus, por meio do arrependimento, a não ser pelo arrependimento. O contexto político e religioso em que João Batista vivia era um contexto corrompido. Existia sentado no trono de Israel um rei corrupto chamado Herodes, que não era um judeu, era um árabe convertido. Existia sobre a dominância de Israel um governo pagão, o governo romano. Existia na cultura religiosa de Israel misticismos e barganhas
que fez com que o povo perdesse a identidade religiosa, pois os líderes religiosos eram corruptos, roubavam o povo, escravizavam o povo com suas doutrinas anti-Deus e anti-amor ao próximo. E o que mais me espanta é que João Batista, ele veio pregar arrependimento, não somente para as pessoas comuns, mas também para os líderes religiosos. João Batista aparece num contexto em que as pessoas estavam distantes de Deus. Então, quando ele aparece no cenário, ele aparece clamando no deserto, dizendo: preparem o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ele estava basicamente dizendo: ei, mudem vossos corações, arrependam-se de vossos pecados, preparem-se para se encontrar com aquele que irá salvar a vida de vocês. Era basicamente isso que o profeta clamava. Ele falava por parábolas para que somente os sábios e aqueles que amam a Deus entendessem. Por isso que ele diz: preparai o caminho do Senhor, seja, mudem o vosso modo de viver, endireitai as vossas veredas, ou seja, transforme a conduta do vosso coração. E ele continua dizendo: porque eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu acho lindo o que João Batista declara. Apesar dele ser o profeta que preparava o caminho do Senhor, ele declara que ele não era o Salvador. Apesar dele batizar as pessoas, ele não era o Salvador. O Salvador era alguém maior e mais importante do que ele. Pois aquele a qual era mais importante do que ele tinha a virtude do Espírito Santo para batizar o homem, purificando-o dos seus pecados e fazendo do homem uma nova criatura. O que eu mais acho interessante é que quando João vem, ele vem batizando para arrependimento de pecados, para trazer uma transformação na vida do indivíduo que ouvisse a mensagem do arrependimento. Mas hoje, por causa das tradições humanas, mudou-se essa mensagem. Hoje, o romanismo batiza crianças, e essas crianças se tornam adultas e acham que porque foram batizadas quando criança, não existe mais necessidade de arrependimento. E ainda mais, é cobrado para ser batizado. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, no capítulo 3 de Mateus, eu vejo João batizando adultos. E detalhe, sem cobrar um centavo, sem cobrar nada. Pois o batismo é para arrependimento de pecados. O batismo é a porta que Deus abre para que o homem possa se reconciliar com Ele. O batismo é a porta que Deus abre para o homem ter filiação com Ele. Não é à toa que quando Jesus se apresenta a João Batista para ser batizado, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus se aproxima de João Batista declara: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus disse:
façamos como convém, para que seja cumprida toda a justiça. Jesus é batizado por João. E João, quando retira Jesus de dentro das águas, o Espírito Santo desce sobre Jesus e o próprio Pai, o Deus que está sentado no alto e sublime trono, diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Logo a Bíblia me ensina que o batismo nas águas para arrependimento de pecados nos faz ser filhos de Deus. Vivemos um tempo em que as pessoas não têm entendimento das Escrituras por causa de sacerdotes mal intencionados. Pessoas que hoje cobram para batizar, ainda mais crianças que não têm pecado. Existe todo um protocolo para realizar um batismo. Precisa disso, daquilo outro. Precisa de como se fosse credenciais para poder ser batizado. Mas quando eu leio o Evangelho de Mateus, as pessoas se apresentavam a João dizendo: eu errei, eu pequei, eu necessito ser batizado para que meus pecados sejam perdoados. Mas hoje eu vejo pais religiosos e cegos levando criancinhas de colo para serem batizadas, porque a cultura diz que se não for batizada vai ser pagão. Amigo, nós somos pagãos desde nascença, a salvação não nos pertencia, mas Deus, que muito nos amou, nos deu a salvação por meio de Cristo. Batizam uma criança sem ela ter cometido pecado. Eu fico me perguntando: que pecado uma criança comete para que ela seja batizada, sendo que a Bíblia nos ensina que o batismo é para arrependimento de pecados? E ainda mais, cobra-se para fazer tal coisa e não é barato. Paga-se uma taxazinha para a congregação. Eu não vejo nas Escrituras João Batista cobrar para batizar as pessoas. Eu vejo João Batista dizendo: arrependam-se de seus pecados, pois o reino de Deus está próximo. As pessoas iam e se batizavam e passavam a ter uma vida diferente, e passavam a ter uma vida justa diante de Deus, passavam a fazer aquilo que agradava a Deus. E detalhe, esses eram os frutos de arrependimento. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Lucas, capítulo 3, se a memória não me falha. O livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 3. A partir do verso 3 diz assim: e João atravessou a região do Jordão, anunciando a mensagem, dizendo: arrependam-se de seus pecados e sejam batizados, que Deus os perdoará. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados e todos os montes, morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas. E ele dizia: ninhada de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir do dia terrível do Senhor? Façam com que vocês se arrependam de seus pecados e não digam uns aos outros: somos filhos de Abraão, pois eu vos afirmo que destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está posto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo.
Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Olha só o que é que João Batista ensinava: quem tiver uma roupa, quem tiver 2 roupas, dê uma a quem não tem nada, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos chegavam para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele disse: não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. E alguns soldados perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João disse: não tome dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio da acusação falsa, e contente-se com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles passaram a acreditar que João era o Messias. Mas João disse: eu batizo com água para arrependimento, mas vem um que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. João batizava as pessoas e denunciava os pecados dela, dizendo: raça de cobras venenosas. Porque João chamava o povo de cobras venenosas por causa do pecado que há no coração das pessoas. Ele assemelhava as pessoas a cobras, a seres peçonhentos, a seres maus. E o povo, ouvindo a mensagem de João e fazendo uma análise de sua vida, pois ali existiam pessoas que eram prostitutas, adúlteros, homicidas, particidas, ou seja, homens que matam homens, homens que matam pais. Existiam homens que cometiam crimes de extorsão. Então, ao ouvirem João falar, eles iam se batizar e perguntavam: o que devemos fazer agora? Depois que nós somos batizados, agora depois que nos arrependemos de nossos pecados, o que devemos fazer? João dizia: quem tem 2 roupas, dê uma a quem não tem. Existe um monte de gente que é batizado por aí afora, que tem várias roupas e não dá uma sequer a quem não tem. E dizem: não, eu sou batizado desde pequenininho, obedeço os sacramentos da minha religião. Não adianta seguir sacramentos religiosos se esses tais sacramentos não estiverem na palavra de Deus. Existe muita gente que trabalham cobrando mais do que deveria, mas dizem: não, eu sou batizado desde pequeno, eu obedeço os mandamentos da minha religião. Existem soldados que extorquem, que fazem extorsão, que trabalham injustamente e dizem: não, eu cumpro a lei de Deus e a lei dos homens. João, sabendo que nem todos faziam aquilo que ele mandava, dizia: prestem atenção, o machado já está posto na raiz das árvores que não dão bons frutos. Sabe o que isso quer dizer? Ei, não adianta ser batizado e não cumprir a palavra de Deus, porque o machado já está posto no tronco da árvore, e toda árvore que não der fruto bom será arrancado e jogado no fogo que nunca se apaga. Sabe o que João estava ensinando? João estava dizendo o seguinte: vocês que são religiosos, que se acham autossuficientes, que sabem que entendem muito, já participaram de muitas procissões,
já fizeram tantas penitências e cumpriram, dão dinheiro na igreja, acham que estão fazendo tudo certo. Prestem atenção. Se o fruto que sai de você não é bom, já existe um machado colocado no seu tronco, e esse machado te cortará e te lançará no fogo que nunca se apaga. João Batista está dizendo: não adianta ser religioso e viver uma vida que não está nos parâmetros da palavra de Deus. Apenas o batismo não basta. É necessário ter uma mudança de vida. Eu creio que 90% das pessoas que estão ouvindo isso foram batizadas quando criança, mas sua vida atual é podre. Por isso que a voz clama no deserto, dizendo: arrependam de seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não se arrepender dos seus pecados. Jesus, certa vez, fala para um grande sábio chamado Nicodemos: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo, se não nascer da água, se não nascer do Espírito. Jesus estava dizendo: ninguém pode entrar na casa de Deus dos céus se não se batizarem e se não tiverem uma mente mudada, se não tiverem um coração transformado, se não nascerem de novo, jamais poderão ver a Deus. Jamais. O que me espanta é que os religiosos do século 21 pregam coisas que fazem com que as pessoas achem que agradam a Deus, que fazem a vontade de Deus, e essas têm a esperança de um dia se encontrar com Deus. Mas como é que alguém pode se encontrar com Deus vivendo em pecado? Olha só, os saduceus e os fariseus, pessoas da elite religiosa de Israel, iam se batizar. E João, quando viu eles, disse: ei, raça de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Sabe o que me chama a atenção? É que o João pergunta aos religiosos: ei, vocês que conhecem a Bíblia, que conhecem a Torá, que conhecem os mandamentos, vocês que trazem ensinos distorcidos para o povo, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E ele disse para aqueles religiosos: o machado já está posto nas vossas raízes. Vocês são árvores que não dão bons frutos. Vocês serão arrancados e jogados no fogo que nunca se apaga, a saber, o inferno. Aqueles religiosos ensinavam a palavra de Deus ao povo. Aqueles religiosos diziam o que comer e o que não comer, como adorar, como se vestir, como fazer a vontade de Deus. Mas eles mesmos não faziam a vontade de Deus. Por isso que o profeta dizia: arrependam-se de seus pecados, porque o reino de Deus está chegando. Quando ele dizia que o reino de Deus estava chegando, ele estava querendo dizer: aquele que tem a salvação está se aproximando. E um dia, João Batista estava batizando, e Jesus vem descendo as montanhas, e João começa a dizer: eu não o conhecia, mas quando eu vi o Espírito Santo descer sobre sua cabeça, porque a voz que me enviou disse: o Espírito Santo repousará sobre ele.
E quando Jesus vem descendo as montanhas e se achegando à beira do rio, João Batista grita dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe os pecados que você cometeu e comete e ainda vai cometer? Somente Jesus e mais ninguém pode tirá-los de você e perdoá-los. Porque Ele é o Cordeiro inocente de Deus que tira o pecado do mundo. Existem pessoas que se confessam para homem. Não é pecado se confessar. Não é pecado. Mas a confissão sacerdotal, ela chega a ser herética. Quando alguém diz que os pecados só podem ser perdoados se um padre disser: você está perdoado, depois que rezar tantos terços. Não. Somente Jesus tem o poder de perdoar pecados. A confissão entre eu e você é uma coisa. Eu dizer as coisas que eu fiz, pedir um conserto, um conselho, é diferente. Outra coisa é você chegar para mim e dizer: pastor, eu cometi um pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoe. E eu dizer: vá, meu filho, você está perdoado. Eu não tenho o poder de te perdoar. Jesus tem. Jesus, ele tem o poder não somente de perdoar, mas de salvar. Jesus, ele não somente salva, mas também dá ao homem o Espírito Santo que limpa o coração do homem. Jesus não somente limpa o coração do homem com o Espírito Santo, mas faz o homem se tornar uma pessoa diferente da qual ela é quando está em estado de pecaminosidade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é a palavra-chave. Eu creio que muitas pessoas aqui precisam e querem entrar no reino de Deus. Afinal, quem é que não quer estar perto de Deus? Até os ateus querem. Quando a morte chega, eles dizem que Deus me ajude, Deus me livre. Até os ateus querem o favor de Deus. Mas só existe uma maneira de se achegar a Deus. É por meio do arrependimento. É por meio de arrepender-se dos seus atos, abandonar os vícios, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, para viver somente para Ele e somente para Ele. É a única maneira de se aproximar de Deus. Quando Jesus é batizado, Jesus ele não precisava se batizar porque ele era santo, ele não tinha pecado, mas Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, o céu se abre e uma voz declara: este é o meu filho amado. Isso também acontece conosco. Quando nós nos batizamos, nos arrependendo de nossos pecados, nós temos o poder. Deus nos dá o poder de sermos filhos dele. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, ele lhe deu o poder de serem chamados de filho de Deus por adoção. Quando nós nos arrependemos, nos batizamos, Deus ele nos adota como filhos. Você pode dizer: Deus nos adota como filhos? Sim, pois ele só tem um único filho, a saber, Jesus Cristo. Todos nós, por causa do pecado, passamos a ser destituídos da glória de Deus e somos apenas objetos da sua ira.
Deus, Ele tem nos amado tanto, que Ele tem nos dado uma nova oportunidade dia após dia. Deus tem nos amado tanto, que Ele tem nos dado saúde dia após dia. Deus tem nos amado tanto, que Ele tem renovado as misericórdias dEle sobre nossa vida dia após dia. Se você está aqui ouvindo esse serviço de som, é porque Deus renovou a misericórdia dEle sobre sua vida. Vou te dar um exemplo. Eu era para ter morrido faz tempo, por tantas dificuldades que eu passei, e por tantas vezes ter visto a morte de perto por causa de enfermidades que tive. Mas o Senhor preservou minha saúde e minha vida para que um dia eu pudesse estar aqui. Isso é misericórdia de Deus. Você certamente um dia já pode ter passado por dificuldades e hoje está aqui. E isso é misericórdia de Deus. É o amor de Deus. Por isso que Ele chama nós ao arrependimento dia após dia, dia após dia, dia após dia. Pois não, seu Lavoisier? Pois é, irmão. Depois eu fiz a unha. Tem que tirar esse bicho. Você quer receber uma oração? Senhor, meu Deus e Pai, querido Santo e Eterno Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, vem visitando a vida deste Senhor, Deus, que veio pedir oração, que há tanto tempo luta contra os seus vícios, que há tanto tempo luta contra dificuldades. Eu peço ao Senhor que o Espírito Santo venha visitá-lo e que venha restaurá-lo, Senhor, trazendo transformação no seu coração, na sua mente, e que ainda que seja difícil, o Senhor dê força para poder lutar contra as dificuldades. Que o Senhor o ajude, que o Senhor o ampare, que o Senhor o adote. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pois só Ele, e somente Ele, pode transformar o coração do homem. É isso que eu peço ao Senhor e desde já agradeço. Amém. Se sente lá novamente, viu? Se sente lá novamente. Oh. Sente lá. Somente o Senhor muda o coração do homem. Quando Jesus ele chama as pessoas ao arrependimento, quando João Batista chama as pessoas ao arrependimento, ele tinha apenas um intuito. Apenas um intuito: fazerem as pessoas entrarem no reino dos céus. A pregação feita nessa praça não é para dizer que você é pecador e que você não presta e que você vai para o inferno. Isso tudo é verdade. Se você não se arrepender, todas essas coisas vão acontecer. Mas as pregações feitas nesta praça têm apenas um intuito: fazer com que você entre no reino de Deus, fazer com que você chegue ao reino que Deus prometeu. O apóstolo João, quando ele teve a visão da cidade santa descendo dos céus, ele descreve ela e ele fala uma coisa muito importante acerca dela. Ele declara: lá não haverá choro, e nem dor, e nem fome, e nem o sol os molestará, porque as primeiras coisas já se passaram. João ele diz que a vida no reino dos céus é diferente da vida na terra. Na terra nós temos fome, nós temos dor, passamos por angústias e por dificuldades, mas no reino dos céus não. Lá não tem choro,
não tem angústia, não tem dor, e o sol não nos molestará. Ou seja, não teremos cansaço físico, porque as primeiras coisas já se passaram. Às vezes, nós procuramos entender como é que pode olharmos para um livro que promete tais coisas, e como é que pode existir um Deus tão grande que prometeu algo tão perfeito. Eu não sei te explicar, mas eu só sei de uma coisa: todas essas coisas foram feitas por amor. Por amor. Porque Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, dando o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando Ele julga as nações e diz para as pessoas que confessaram o seu Filho, Ele diz: venham e entrem para o reino que eu preparei para vós. Quando Ele diz: entrem para o reino que eu preparei para vós, isso me dá a entender e me faz supor apenas uma coisa: essa preparação, ela foi feita porque Ele amou e teve um propósito: receber pessoas amadas. Porque quando nós estamos para receber uma visita, nós adornamos nossa casa, limpamos, varremos toda a sujeira para fora, tiramos as teias de aranha que possam ter no teto, damos a melhor comida, preparamos a melhor bebida, porque aquelas pessoas que nós iremos receber são pessoas amadas. Assim é o reino dos céus. Quando Deus declara: entrem para o reino que eu preparei para vós, Ele preparou porque Ele amou. E ninguém pode entrar lá se não for por meio do arrependimento. Mas existe uma situação oposta a essa. Quando Ele julga as nações e as pessoas más que não aceitaram seu Filho como Salvador, Ele diz: olha, entrem ou apartai-vos de mim. Aqui já começa uma atitude diferenciada. Aqueles que receberam Jesus como Salvador, Ele diz: entrem para o reino que eu preparei para vós. Mas as pessoas más, Ele diz: apartai-vos. Ou seja, Ele rejeita aquelas pessoas e diz: e vão para o inferno que eu preparei para Satanás e seus anjos. Duas situações opostas. Os arrependidos entram no reino dos céus. Os rebeldes, aqueles que nunca quiseram saber da verdade, existe um inferno preparado para eles. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele nos faça entender que é somente por meio do arrependimento que nós podemos entrar no reino dos céus. Senhor, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo eu oro pedindo ao Senhor nesta noite que o Senhor venha trabalhar no coração das pessoas que estão nessa praça. Que o Senhor possa revigorar o ânimo do cansado. Que o Senhor possa dar forças ao fraco. Que o Senhor possa dar vida ao abatido, aquele que já está sem forças, desacreditado. Que o Senhor possa restaurar a força daqueles que têm lutado contra determinada situação. Que o Senhor guarde a vida deles
e preserve a vida deles até o dia em que o Senhor, com a ação do Espírito Santo, venha alcançá-los. Dá-nos uma noite de paz e de tranquilidade. Abençoa as famílias desta cidade. Abençoa os comerciantes. Abençoa os clientes dos tais. E multiplica o trabalho das suas mãos. É isso que eu peço e desde já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se Deus nos permitir, estaremos aqui no próximo domingo, trazendo a palavra do Senhor. Iremos anexar o domingo a esses trabalhos, para que o Evangelho possa ser massificado e possa alcançar o maior número de pessoas. Porque o tempo está passando, as profecias estão se cumprindo e Jesus está voltando. E nós precisamos nos arrepender se quisermos nos encontrar com Ele para sempre e eternamente. É isso que eu peço a todos vocês, que reflitam e se arrependam, pois Jesus está vindo e Ele quer salvar cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.